Então, a gente vai começar um pouco sobre estruturas condicionais, né? Estruturas de controle, ver como é que elas funcionam e como é que a gente implementa isso aí dentro do código. Então, vamos pensar primeiro um pouquinho na parte teórica, como que a gente trabalha, para que a gente trabalha isso. O que são essas estruturas de controle? Essas estruturas de controle, elas são estruturas de decisão. É onde a gente vai decidir alguma coisa. A gente controla o fluxo, controla a alternativa da informação e a execução do nosso programa. Quer dizer o quê, professora? Quer dizer que dentro do programa, diferente daquela forma que a gente estava vendo, sequencial, né, que a gente não tem que tomar nenhuma decisão, a gente tem laços que permitem que a gente tome decisões no nosso código. Então, é o famoso se. Se uma condição for satisfeita, eu vou por aqui. Se ela não for satisfeita, eu vou por ali. Então, a gente utiliza aí a condição. Vendo aqui no fluxograma, eu tenho uma condição. Se essa condição ela for satisfeita, ela for verdadeira, ele executa determinado comando. Se não, ela segue o fluxo de informação. Então, por exemplo, essa condição aqui é uma condição simples. Vamos supor aí que só precisa decidir se você quer permanecer no programa. Então, você deseja sair? Se a pessoa respondeu, se sair for igual a sim, então eu executo o comando de fechar. Se não, eu volto a executar novamente o programa. Então, eu vou tomar decisões ali dentro dessas estruturas condicionais, utilizando essas estruturas condicionais. Se a minha condição falhar, aí a gente utiliza as estruturas condicionais compostas. Significa que eu vou ter um se. Então, se isso aqui for satisfeito, então, se isso aqui for essa condição for satisfeita, então eu vou executar isso. Se não, se ela não for satisfeita, eu vou executar uma nova cláusula, um novo bloco de comando. Então, eu tenho aí condição. Vamos dar um exemplo aí para dirigir, né? Eu quero, sei lá, quero dirigir. Primeira condição, a sua idade é maior do que 18? Se verdadeiro, eu faço a sua matrícula na aula de direção. Se falso, eu não faço a sua matrícula na aula de direção. Então, se verdadeiro, eu executo determinado comando. Se falso, eu executo outro bloco de comando. As estruturas, se existir mais de uma condição, vamos colocar aí serviço militar obrigatório, por exemplo, né? Então, no serviço militar obrigatório, além de ter mais que 18 anos, você tem que ser do sexo masculino. Então, eu tenho o que a gente chama de estrutura de controle condicional composta. Significa que eu vou ter duas decisões dentro daquele meu programa, daquela minha execução. Exemplo aí da média. Então, se a média for maior do que 6, você tem a média maior do que 6? Então, você está aprovado, porque ela é superior a 6.0. Se ela for igual a 6, vamos dizer aí que se ela for igual a 5.9, você está de recuperação. Então, você está de recuperação. Se não, você está reprovado. Então, eu consigo construir sentenças aí que me levem a ter mais do que uma decisão. Então, ele tem mais de 18 e é do sexo masculino. Se tem mais de 18 e é do sexo masculino, significa que ele tem que prestar o serviço militar obrigatório. Se tem mais de 18, mas é o sexo feminino, ela não precisa prestar o serviço militar obrigatório. Então, eu tenho aí 3 alternativas, 3 comandos distintos, que vai depender ali das minhas condicionais, de quais são as condições do meu programa. E a gente implementa isso através do se, né? Então, para as estruturas de controle simples, se tem o meu bloco de condição, qual é a minha condição, onde eu vou verificar se aquilo ali está certo ou está errado. Então, se aquela condição foi satisfeita, então ela vai realizar determinado comando. Então, se condição for satisfeita, então eu determino que execute isso aqui. Então, o exemplozinho que a gente tinha falado lá atrás é qual? Se eu quero sair do programa, se sair é igual a sim, então fecho. Então, é uma estrutura condicional. Se for igual a não, vai continuar executando. Se eu tiver aí a composta, se vou usar do militar de novo. Se o sexo for igual a masculino,
então, serviço militar obrigatório. Se não, se isso ali não for satisfeito, não precisa prestar serviço militar. Então, eu tenho aqui a composta e eu tenho a simples. E aí, gente, a gente vai ver agora, vou puxar aqui, para ver se vocês conseguem compreender o conceito, que esse conceito é um conceito muito importante. Então, vamos retomar o pensamento aí e pensar, imaginar que a minha decisão, elas são duas estradas. Então, se o que está na minha placa ele for satisfeito, eu vou tomar uma estrada. Se ele não for satisfeito, se o que está escrito na minha placa não for satisfeito, eu vou tomar outra estrada. Então, por exemplo, se a idade for maior ou igual a 18, o carro tem que seguir pelo verdadeiro. Então, vamos supor que ela seja, tá? Que ele tenha 20 anos, por exemplo. Então, como ele tem 20 anos, o carro segue pelo verdadeiro. Vamos supor agora que tenha 16 anos. Então, 16 anos é falso. Então, ele vai pelo falso. Então, ele decide ali de acordo com o que a minha sentença disser. Nesse outro exemplo, a gente vai ter aí duas condicionais. A gente tem uma condicional, um se aqui, né? Um se aqui. E a gente tem um outro se aqui. Então, eu tenho duas condições que devem ser satisfeitas. Então, vamos dizer que se a idade for maior ou igual a 18, vamos dizer que a idade seja falsa, tá? Que ele só tenha 13 anos. Então, se ele só tem 13 anos, ele vai pegar o caminho do falso ali. Se ele tiver 19, ele vai para o verdadeiro, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, tem 19. Então, ele tem 19, ele entrou no verdadeiro. Ele não é habilitado. Tá vendo aqui que aqui eu tenho uma outra decisão? Então, ele tem 19, mas ele não é habilitado. Então, ele vai pegar o caminho do falso. Ele tem 19 e ele é habilitado. Então, ele pega o caminho do verdadeiro. Então, ele é verdadeiro, né? Ali no finalzinho, ele é verdadeiro. Ou seja, eu escolho entre o caminho que eu quero tomar. Então, a estrutura condicional, ela me dá... pensem em caminhos, tá? Esses caminhos serão as nossas condições, os nossos blocos de instruções. Então, de acordo com aquilo que eu decidi no se, ele vai tomar um caminho. Esse caminho é uma instrução, é um bloco de comando que vai realizar alguma ação. Ou não, de acordo com a decisão ali que eu vou tomar. Então, eu vou ficar por aqui, tá? Entrem. Vou deixar o código lá, a implementação do código, para que vocês consigam acompanhar agora como que a gente faz isso na ferramenta através do Portugal. Lembrem-se sempre de usar, né, os fluxogramas para que você consiga saber exatamente onde é que você vai ter um se, onde é que você vai ter um se não, onde é que você vai ter um então, para que você não confunda ali as suas decisões. Então, é sempre legal a gente voltar para o fluxograma na hora de estruturas condicionais, né? Porque aí eu tenho como colocar ali o se, isso, eu vou fazer isso, senão eu vou fazer aquilo. Aqui eu tenho um outro se aqui dentro. Se essa condição aqui for satisfeita, então eu vou fazer isso e aquilo. E é sempre legal a gente colocar, estruturar ela em fluxograma antes da gente ir para o código. Por que, Luciana? Porque a gente costuma confundir lá quando a gente está encandeando ali o pseudocódigo. Então, fico por aqui. Até a próxima.